Bem, estamos de volta mais uma vez com o programa Bicuda Entrevista. Hoje, conforme nós anunciamos no início do programa, vamos entrevistar a vereadora Sônia Rabelo, do PV, e o assunto discutido será a política municipal de cultura no Rio de Janeiro. Bem, vereadora, eu gostaria de desejar uma boa tarde para a senhora e agradecer mais uma vez pela presença da senhora, a participação da senhora aqui no programa Bicuda Entrevista. Eu agradeço, sou eu que tenho que agradecer e cumprimentar todos os ouvintes aqui do programa Bicuda, porque é sempre um prazer estar aqui de volta falando com vocês. Obrigado, vereadora. Vereadora, como está a política municipal de cultura no Rio de Janeiro? Existe um instrumento de gestão de média e longo prazo, o Plano Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Ele existe para o poder público assumir a responsabilidade de implantar políticas culturais, para além da gestão de governo. Até hoje, o Poder Executivo não encaminhou à Câmara Municipal nenhum indicativo. Então, eu gostaria de saber da senhora se a senhora considera que se existe ou não um Plano Municipal de Cultura no Rio de Janeiro. Não, na verdade não existe nenhum plano propriamente dito encaminhado à população. Eu acho que, por exemplo, agora tivemos há 2 semanas atrás uma audiência pública de orçamento da cultura. Então o que acontece? O orçamento tem vários projetos, porque algum dinheiro é gasto na área que eles chamam de cultura, mas esse dinheiro ele é alocado nos projetos sem uma visão geral de um plano a médio e longo prazo. Então o orçamento é sempre para o ano seguinte. Então você inicia um projeto, esse ano, por exemplo, uma escola de balé, uma escola de dança, uma comunidade, e se isso não está determinado dentro de um plano que ultrapasse aquele ano, você faz um investimento naquele ano, e no ano seguinte isso não continua. Então é importante que se trate e que se aprove um plano, porque o plano é a garantia de continuidade dessas políticas públicas. Como foi falado aqui na pergunta, é preciso que a gestão seja uma gestão de Estado e não da gestão do governo presente. Porque o que nós queremos nas políticas públicas, de modo geral, é que elas sejam formuladas o máximo possível com a participação da sociedade, para que ela ultrapasse o tempo de um mandato só. E ela dê continuidade durante os anos. Quer dizer, as crianças que entram na escola para fazer atividades culturais, elas precisam dessas atividades culturais nos 13 anos de escolas que elas vão ter. Então o plano é importantíssimo e, infelizmente, nós não temos nem proposto, nem pensado e nem iniciado um processo participativo para a elaboração desse plano de cultura no município, na cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. Vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do PV, e nós estamos falando sobre a política de cultura no Rio de Janeiro. Vereadora, a Prefeitura tem diversos aparelhos de promover a cultura na cidade, como bibliotecas, centros culturais, lonas culturais, museus, entre outros. Esses aparelhos estão bem distribuídos pela cidade? A verba destinada à cultura atende às necessidades mais elementares? Não, esses aparelhos não estão bem distribuídos porque não existem suficientes para nem serem distribuídos por todos os bairros, ou mais do que isso, dentro dos próprios bairros, há necessidade de 2, 3 aparelhos de cultura. Por exemplo, as bibliotecas. Eu acho que hoje em dia computador para as crianças lerem é fundamental. Mas a biblioteca, onde você vai pegar um livro, folhear revistas, ver vídeos, ver CDs, escutar músicas, junto com outras pessoas, crianças e adolescentes, junto com outras crianças e adolescentes, para fazer uma interação, ela é fundamental. Então é preciso criar em cada bairro espaços culturais.
né? Espaços culturais que sejam integrados com bibliotecas, lugares para ver filmes, auditórios para discutir, espaços para que as pessoas tenham, as crianças e adolescentes e adultos também, né, tenham espaços de lazer cultural, desenho, artes, dança. Então, são espaços de integração. E, evidentemente, nós sabemos que os bairros, hoje em dia, estão carentes até de praças, que estão sendo diminuídas, né, quanto mais desses pontos e espaços culturais. Infelizmente, alguns que foram criados, como, por exemplo, algumas lonas, estão caindo aos pedaços. Por exemplo, eu soube outro dia, na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que está querendo criar um ponto de meio ambiente no espaço importante que é do Piscinão de Ramos, né? Falou-se que não, vamos criar um espaço para o meio ambiente, porque a lona cultural do Piscinão está não só destruída, como inviável de ser usada. Ora, num ponto importantíssimo de lazer, como é o caso do Piscinão de Ramos, ali da área de lazer, porque nem é só o piscinão, é toda uma área ali que poderia se criar um parque não é só de meio ambiente, mas um parque de lazer e de cultura. A lona cultural está caindo aos pedaços, de modo que nem a Secretaria de Meio Ambiente pode fazer uso daquela lona para também ter ali o seu espaço de meio ambiente. Ora, num espaço importante feito esse. Aqui, por exemplo, em Vaz Lobo, nós temos o Cine Vaz Lobo, que é estrategicamente central no bairro, né, e que precisa urgentemente ser aberto como um ponto de cultura no bairro, e que há uma luta grande do bairro e aqui também da própria Bicuda para que ele seja recuperado, e recuperado no seu sentido de ser aberto, e ainda não existe uma destinação, um projeto que garanta para este bairro a reabertura do Cine Vaz Lobo, que é fundamental. Quer dizer, está ali um prédio, ele é referência aqui no bairro, e, no entanto, existe quase que uma omissão do Poder Executivo na recuperação desse ponto de cultura que já está pronto. Então, sobretudo nos bairros da Zona Norte, da Zona Oeste, existe uma absoluta carência em relação a isso, infelizmente. Eu me lembro, por exemplo, eu tive um tempo morando nos Estados Unidos e tive a oportunidade de frequentar lá um ponto de cultura que era uma biblioteca pública. Mas a biblioteca pública não é só ter os livros, né? Você entrava na biblioteca, primeiro era um grande movimento, né? E nesse movimento você tinha revistas, jornais, filmes, né? Então é um espaço em que a pessoa entra, né? Se sente bem, é confortável, e você vê vídeos, e você tem, muitas vezes, sobretudo a população mais pobre, as promoções culturais que elas não têm em casa. E ali tem um espaço agradável de lazer que muitas vezes, na maioria das vezes, essa população não tem nem na própria casa. Então, seria absolutamente fundamental repensar uma política de investimentos nesses pontos culturais em que pudesse ter todas as atividades tão essenciais para a comunidade de modo geral. Vereadora, inclusive a senhora está falando sobre cultura e lazer. Eu acredito que seria uma boa oportunidade para qualquer governante, né, seja ele municipal, estadual ou federal, de proporcionar alguns momentos de lazer para a população, principalmente aquela que não tem recursos. Eu acho que isso seria de grande valia para qualquer governante. Vereadora Sônia Rabelo, na página virtual da Secretaria Municipal de Cultura, ela afirma que deve reconhecer a transversalidade das políticas culturais e promover a integração da cultura com outras áreas de atuação do Estado, especialmente a educação e a comunicação. Na sua opinião, há integração com outras áreas de atuação do poder público, principalmente com a educação e a comunicação?
Não, não há. Porque a comunicação da prefeitura, ela é uma comunicação institucional, né? E ela é uma comunicação dos feitos da prefeitura, né? De modo geral, ainda dos feitos futuros, né? Hoje mesmo, por exemplo, saiu num grande jornal aí, assim, a prefeitura vai fazer um centro, um conjunto de apartamentos, a prefeitura vai fazer a lona cultural, a prefeitura vai inaugurar isso aí, né? E eu acho que as pessoas devem fazer atenção, que fica repetindo o nome da prefeitura. O interessante, assim, já fez, já inaugurou, está mantendo, não está deixando cair. Isso é importante, né? Então, infelizmente, na parte de comunicação, no próprio site da Secretaria de Cultura, há pouca e muito pouca informação, né, sobre quais são os planos da própria Secretaria de Cultura. Então, foi com muita dificuldade que nós tentamos descobrir se havia ou não sido instalado, por exemplo, o Conselho de Cultura do município, né, porque não há nenhuma informação, nenhuma comunicação na página da Secretaria de Cultura acerca do assunto. A questão da educação, ela se torna mais dramática ainda, né? Porque educação e cultura são duas áreas que andam juntas. E nós temos visto, por exemplo, nas audiências públicas que têm ocorrido aqui na Câmara, que um secretário vem falar sobre um assunto, e aí você pergunta sobre um assunto correlato. Por exemplo, o secretário de Cultura veio falar sobre cultura e se perguntava sobre patrimônio cultural, né? E por quê? Um mês atrás, o patrimônio cultural saiu da subsecretaria dele, como subsecretaria dele, e passou para o gabinete de prefeito, ele diz, não é mais comigo. Ora, como falar em transversalidade de comunicação e comunicação com outras áreas, se os próprios secretários não dão nenhuma dica de responder algum projeto conjunto que tenha. Então não foi apresentado, por exemplo, nenhuma ação conjunta de educação e cultura, né? As bibliotecas, algumas, a maioria delas saiu da área de cultura, foi para a área de educação. Mas ninguém explicou quais seriam as vantagens dessa mudança. Como também ninguém explicou por que a Subsecretaria de Patrimônio Cultural saiu da área da Subsecretaria de Cultura e foi para o gabinete do prefeito. Aí a pergunta que fica é essa: qual é a comunicação? Por que a Secretaria de Educação não explicou por que as bibliotecas não vieram para dentro das escolas, não? A Secretaria de Educação passou a administrar as bibliotecas públicas, como se as bibliotecas não fossem pontos culturais de lazer, né? Então, infelizmente, é preciso um grande esforço para que a população se intere minimamente sobre as atividades promovidas pelo município na área da cultura. E gostaria aqui de falar com todos os ouvintes da rádio que o Rio, em função dos mega eventos que vão ocorrer, Copa e a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, está sendo vendido como uma cidade de turismo, e que um dos pontos centrais da cidade do Rio de Janeiro é a sua tradição cultural. É vendido também e fala, não, aqui é o centro do Brasil em matéria de cultura. Mas como? A população sabe, tem participado disso, tem usufruído desta frase que é jogada para o mundo internacional. Aliás, temos que afirmar aqui como é que nós estamos vendendo a imagem do Rio como polo de cultura e uma referência cultural que era o Maracanã, por exemplo, preservado como patrimônio da cidade em função da Copa do Mundo. Ele foi completamente destruído na sua descaracterização cultural para ser vendido como um estádio no modelo da FIFA internacional, né? É uma contradição
né? Nós, no Maracanã, que era o símbolo, era a imagem daquilo que está no coração carioca, daquele estádio, né, de 1950, modificado, mas que era vendido como aquela imagem de cena, como símbolo cultural, está lá esburacado, completamente esburacado, e duvido, desafio, que algum carioca que esteja nos ouvindo saiba qual é o projeto do Maracanã. Eu desafio aqui na rádio que alguém me diga que sabe. Não sei o que vai acontecer com aquele osso que está lá no nosso antigo e querido Maracanã. Na verdade, uma parte rápida, vereador, a senhora fez um questionamento por que a Subsecretaria de Patrimônio foi para o gabinete do prefeito, exatamente por conta disso, que aí fica mais fácil de aprovar essas alterações do nosso patrimônio cultural e, obviamente, nossa ligação com nossa história. Bem, vereadora, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Você está no programa Bicuda Entrevista e hoje estamos conversando com a vereadora Sônia Rabelo do PV, falamos sobre cultura na cidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta aqui com o programa Bicuda Entrevista. Hoje estamos entrevistando a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde. Estamos falando sobre cultura. Vereadora, a cultura pode ser um instrumento importantíssimo de inclusão social e melhoria nas condições de vida de uma sociedade, pois propicia a liberdade de pensamento. A quem a política municipal atual de cultura, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, favorece? Ela não deveria privilegiar as camadas mais pobres da sociedade, já que tem menos opções de lazer e cultura? Sem dúvida. E nós vamos nos esforçar para tentar construir, junto com a população, né, programas culturais que atendam a população em geral, né? A população hoje está praticamente reduzida aos programas de televisão, que é o seu grande lazer. E, evidentemente, os pontos culturais do que nós estávamos falando podiam, inclusive, ter pontos culturais com telões, para as pessoas verem pelo menos os programas de televisão conjuntamente, debaterem, verem canais a cabo nesses lugares, que às vezes, muitas vezes não tem em casa. Então, é importantíssimo. A cultura, aliás, a cultura, em caso Osório, é mais do que só arte, né? A cultura, chegaremos a um tempo em que a cultura pode ser vista não só como cinema, televisão, dança, instrumentos musicais, música, como também debates sobre interações sociais, debates sobre sociedade, debates na comunidade sobre direito, debates na comunidade sobre economia, debates na comunidade sobre saúde, enfim. Cultura é a complementação do processo educacional formal, ou seja, o processo educacional formal vai te educar naquelas matérias tradicionais, isso e aquilo. Mas nós sabemos que o mundo tem muito mais conhecimento e precisa muito mais interação de formação que escapa aquelas matérias escolares, né? Que são, por exemplo, você debater, como eu estava dizendo, artes de modo geral, debater saúde, debater economia, debater direito. Esse tipo de conhecimento não é privilégio daqueles que vão à escola, à universidade. Todo cidadão, mesmo que não tenha ido a uma faculdade de economia, deveria ter o mínimo conhecimento, ter acesso ao mínimo conhecimento de economia, de sociologia, de ciências de modo geral, para poder debater com os outros. É a sua formação de cidadão. E isso poderia ser feito em debates culturais, em centros de pontos de cultura, em que você fosse lá obter informações nessas outras áreas que você não estudou na escola, ou não estudou na faculdade, mas que é interessante o cidadão entender. Por exemplo, se nós vamos debater, por exemplo, a questão de serviços públicos, né? Ou no bairro, aqui em Vaz Lobo, por exemplo, ou na Penha, ou em Madureira, nós vamos discutir, por exemplo, o plano diretor ou o plano do bairro,
né? Então, para se discutir o plano do bairro, é preciso saber ter informações sobre quais são as praças que estão funcionando, como funcionam os serviços públicos de água e esgoto, como funciona o sistema de transporte, qual é o preço, quem está pagando por ele, por que se aumenta o gabarito numa área e aumenta o preço da terra, qual é a área que vai ser reservada a espaços para habitação social, quais são as áreas que são reservadas ao comércio e que vão ser valorizadas e como é que se compensa isso. Essas informações são informações culturais e precisam ser, fornecidas à população e debatidas pela população. Então, nós estamos falando aqui de cultura como artes de modo geral. Cultura é muito mais do que isso e nós precisamos de espaços nos bairros que deem esse outro lado também de informações culturais para que as pessoas se apropriem dessas informações e possam exercer plenamente a sua cidadania, ou seja, a sua participação de manifestação de vontade nos interesses da cidade. Isso é cultura completa. Estamos um pouco longe disso, mas estamos aí para debater isso aqui na rádio e debater em todo lugar, porque haveremos de construir uma sociedade em que isso faça parte do cotidiano de cada um. Perfeito, e espero que a senhora permaneça defendendo a gente nessa brilhante aula sobre cultura. Achei muito interessante esse posicionamento da senhora. Bem, vereadora, um instrumento valioso na promoção e distribuição de recursos para promover a cultura na cidade é a criação do Fundo Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Existe o projeto de lei 566/2010 que dispõe sobre a criação dele, mas teve seus prazos sustados em 7 de abril de 2010. O que está por trás desse atraso na criação do Fundo Municipal de Cultura do Rio de Janeiro? O que representa a ausência desse instrumento para a cultura da cidade do Rio de Janeiro? Bom, o fundo seria um instrumento muito importante para a administração dos recursos destinados à área cultural, inclusive para o recebimento de destinações de verbas específicas vindas do governo estadual e vindas do governo federal. Se você não tem um fundo, evidentemente a destinação dessas verbas vão ficar sacrificadas. O andamento deste projeto, que aliás é de iniciativa do Executivo, não tem tido aqui na Câmara o apoio da base governamental para que ele vá adiante, né? Porque os projetos do Executivo, sempre quando o Executivo quer, ele aprova para ontem. Nós vimos a aprovação do Peu da Penha, né? Que foi aprovado na calada da noite, em sessão extraordinária, quando ninguém esperava, sem avisar a comunidade. É um projeto do Executivo, né? Foi um projeto do Executivo que passou na frente de tudo desses projetos que estavam aqui tramitando desde 2010. Então, quando se quer, efetivamente se aprova. Então, muitas vezes o Executivo quer e não quer, ou faz que quer. Então, ele manda a mensagem aqui para a Câmara, como foi o caso do Fundo de Cultura, e deixa lá, tramitando, e não anda nunca. Esse projeto, houve um pedido de informações que não foi respondido, e fica por isso mesmo, porque o pedido de informações, sem o pedido de informações, o projeto não volta a tramitar, né? E, evidentemente, quando esse projeto for colocado em pauta, nós vamos ter que fazer uma emenda nele, porque o artigo 5º diz que o Fundo Municipal de Cultura terá o seu plano de aplicação aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura e será administrado por uma Secretaria Executiva. Evidente que um fundo não pode ter o plano de aplicação dos seus recursos aprovado só pela Secretaria, mas sim por um Conselho de Cultura, com a participação popular, porque senão vai ficar um fundo com recursos públicos destinados à cultura, dependendo unicamente da formulação do próprio Executivo, sem a participação da comunidade como um todo, dos cidadãos como um todo. E aí vem a pergunta:
como é possível se falar em cultura, que é o resultado de todo conhecimento e articulação dentro da comunidade, só com a participação do governo, só com a participação da secretaria? Isso é impossível, e nós não estamos falando de cultura. Nós estamos falando aí, especificamente nesse caso, de um instrumento de execução política. Então, para que isso funcione de acordo com cultura, é necessária a participação ativa pelos meios formais necessários da sociedade civil, né, na gestão desse fundo. Vereadora, deixa eu tentar entender melhor. Quer dizer, então, que o Poder Executivo, a Prefeitura, o prefeito Eduardo Paes encaminhou esse projeto de lei sobre o Fundo Municipal de Cultura e deixou lá como se, na verdade, isso aí serve para, num segundo momento, vamos dizer assim, que se não tem fundo, está lá, mas ninguém aprovou. Aí já não é problema meu. É mais ou menos isso? É assim que funciona? É mais ou menos isso assim que funciona. Por exemplo, o projeto de lei de criação da secretaria ou subsecretaria relativa ao consumidor ficou lá na Câmara tramitando meses e meses e meses. Somente quando houve a vontade política de colocar em pauta é que ele foi para a pauta. E, evidentemente, a base governamental lá na Câmara, ela é muito ampla. Os projetos só entram em pauta e são aprovados quando existe uma determinação da liderança do governo para se colocar em pauta. E quando é para aprovar, né, ele entra em pauta e é aprovado na hora que o governo quer. Lá na Câmara tem projetos de vereadores que estão tramitando há anos, vereadores que já até saíram lá da Câmara. E que os projetos não andam. Então, como cabe à mesa da Câmara determinar quais os projetos que vão entrar em pauta e quais os que não vão entrar em pauta, isso depende de um acerto entre a mesa da Câmara e a liderança do governo. E eles dizem o que vai entrar em pauta para ser votado. E eles dizem o que vai ser aprovado ou não. A base governamental da Câmara é amplíssima, amplíssima, né? E então eles mandam e comandam o processo legislativo lá da Câmara. Inclusive no recesso parlamentar a senhora fez uma pesquisa muito interessante sobre os projetos que estão na Câmara que ainda não foram aprovados, e eu tenho absoluta certeza que nessa pesquisa que a senhora fez tem muitos projetos que não foram aprovados por vontade política e que naturalmente tem muita serventia para a sociedade civil como um todo. Bem, vereadora, a Secretaria Municipal anunciou em audiência na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, recentemente que o município aderiu ao Acordo de Cooperação Federativa do Sistema Nacional de Cultura. O acordo prevê que seja criado até 31 de dezembro deste ano o Sistema Municipal de Cultura na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora, de que forma a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pode participar desse processo? E se ela foi informada sobre isso? Não, eu tenho conhecimento, isso não, a Câmara nem foi ouvida sobre isso, né? O município, a rigor, o Poder Executivo pode aderir a esse acordo de cooperação, o Sistema Nacional de Cultura. E aí eu volto a observar o seguinte: o Sistema Nacional de Cultura, ele inclui patrimônio cultural. E aqui, por uma vontade do prefeito, uma vontade, digamos assim, personalíssima dele, né? Ele decidiu, ninguém não consultou a Câmara, não consultou o Conselho de Cultura, que não existe, não consultou ninguém, e disse assim: quero que a área de patrimônio cultural, de preservação do patrimônio cultural da cidade, saia da Secretaria de Cultura e venha para o meu gabinete. Ora, isto é um procedimento especialíssimo, porque no Sistema Nacional de Cultura, patrimônio cultural faz parte do sistema de cultura. Então, se o município adere ao Sistema Nacional de Cultura, mas não adere à inclusão da área de preservação como área de cultura, eu pergunto,
Como ficamos nessa adesão ao sistema de cultura? Ela é pro forma? É só para inglês ver? Né? Como é que o município adere a um sistema nacional de cultura e não segue o espelho básico desse Sistema Nacional de Cultura com a inclusão desta importante área que é a preservação do patrimônio cultural dessa cidade do Rio de Janeiro, que é símbolo de toda a história do período do Brasil imperial, do Brasil colônia, do Brasil imperial e da República. A cidade do Rio de Janeiro, ela representa toda a tradição do pensamento brasileiro, toda a tradição da referência central dos brasileiros em quase 300 anos de história. Né? Então é fundamental para a identidade dessa nossa cidade que a gente preserve o nosso patrimônio cultural, que está espalhado não só no centro da cidade, mas em cada bairro da cidade. Aqui, na Zona Norte, que existia uma tradição no Brasil de fábricas, de ferrovias, de residências, de como se deu a ocupação dessa cidade, que há décadas atrás era muito mais agradável do que é hoje, né? Isso é absolutamente fundamental, né, para que nós preservemos a identidade, a história dessa cidade. Então, eu fico um pouco surpreendida da gente aderir a um sistema nacional de cultura sem cumprir determinados pressupostos básicos de atuação em determinadas áreas, como é o caso da preservação do patrimônio cultural, que foi relegado para fora da Secretaria Municipal de Cultura. Isso realmente nos causa certa estranheza mesmo, vereadora. Bem, vereadora Sônia Rabelo, vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o terceiro bloco desta entrevista, por sinal muito interessante, diga-se de passagem, e nós estamos hoje conversando sobre as políticas públicas na área da cultura aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta aqui com o programa Bicudo Entrevista. Hoje estamos entrevistando a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde. Estamos conversando sobre a cultura na cidade. Vereadora Sônia Rabelo, os Conselhos de Políticas Públicas foram criados para democratizar as ações do poder público. O Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro foi criado pela Lei nº 5.101 de 2009, porém até hoje não foi instalado. O funcionamento deste Conselho não poderia promover, acompanhar e defender iniciativas que ampliem o exercício da liberdade de expressão e melhorar as políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro? Olha, você tocou agora num problema seríssimo. Na verdade, o Conselho Municipal de Cultura, que é o órgão formal de participação da sociedade civil na formulação dos planos de governo, nas políticas de governo, a lei que cria esse conselho, ela existe desde 2009, que é a Lei Municipal 5.101, e foi regulamentado por um decreto municipal agora, do ano passado, de 2010. E esse conselho teria uma função, por exemplo, de estabelecer os critérios para a aplicação dos recursos, inclusive do fundo, elaborar as diretrizes para a política municipal de cultura. Então, esse conselho, ele é um conselho que vai dar essas diretrizes. A lei existe, o decreto existe e o conselho não existe, não dando a oportunidade para a sociedade civil de participar minimamente, de ser ouvida, de falar, de dizer, de ter uma voz no governo, nesta área importante que nós já vimos, não só de áreas das artes e do lazer, mas também da comunicação, como de outras áreas de conhecimento também. Simplesmente o Conselho, que tem uma parte de pessoas de governo, estão lá nomeadas, e a parte de representação da sociedade civil não existe, portanto ele não foi instalado. Não é por falta de norma, é por falta
de vontade e atitude política, o que por si só obstaculiza e impede a participação da sociedade civil nessa importante área, um direito mesmo da sociedade, de estabelecer as políticas públicas, ser ouvida para o estabelecimento de políticas públicas e diretrizes nessa área. É lamentável isso, porque é um atraso fabuloso. Dizer que essa é a capital da cultura, e essa cidade é a capital da cultura, que essa cidade é a cidade que vai receber internacionalmente no ano que vem todos os membros internacionais para discutir meio ambiente, qualidade de vida e, portanto, cultura na Rio+20, no encontro internacional. Daqui a 2 anos vai receber a Copa do Mundo como um mega evento internacional e daqui a 4 anos vai receber as Olimpíadas. E simplesmente não ter um Conselho Municipal de Cultura para a participação da sociedade civil nas políticas culturais da cidade? Isto é de um atraso cívico incompreensível. O Rio não pode dizer que ele seja a capital da cultura se sequer ele tem um Conselho Municipal de Cultura. Isso é lamentável. Isso realmente é impedir acesso da sociedade civil à formulação dessas políticas públicas culturais. É lamentável que a gente esteja recebendo tantos eventos internacionais mostrando ao mundo alguma coisa que a gente não tem, que é a democracia da participação da sociedade nas políticas de governo. Perfeito. Bem, vocês acabaram de ouvir a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e nós estamos falando sobre a cultura na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora, a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro criou a Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e Cultura. Como está o andamento das discussões nesta frente? Já existem resultados práticos ou apenas muitos desafios? Eu acho que existem muitos desafios. A criação das frentes parlamentares na Câmara são efetivamente esforços feitos para ouvir a sociedade. E eu temo, Carlos Osório, que na verdade isso transforma quase que uma frustração. As pessoas vêm aqui, participam, algumas delas participam mais, outras menos, falam das suas reivindicações, né? Formulam, queremos aplicação de dinheiro aqui, queremos... efetivamente, as frentes parlamentares ouvem, os vereadores ouvem, as pessoas que vêm ouvem umas às outras, e a nossa possibilidade de execução é nenhuma. Por isso que eu tenho, embora eu participe de várias frentes parlamentares para ouvir, eu tenho uma certa reserva na criação, na proliferação das frentes parlamentares, para que elas não se transformem também em palcos para aqueles vereadores que criem e participam ficar aparecendo para a população como se nós aqui pudéssemos fazer alguma coisa. Porque os orçamentos, eles são de iniciativa do Executivo. E os parlamentares não podem fazer muitas emendas, porque se não for da base, o Executivo vai efetivamente cortar. Então, o lugar de participação da sociedade civil, efetivamente, são nos conselhos do Executivo, nos conselhos municipais de cultura, no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Educação. Se eles não existem, ou existem mal, ou funcionam mal, ou baixa participação da sociedade civil, a frente parlamentar vai poder muito pouco. Eu acho que a frente parlamentar, o máximo que pode fazer é um relatório dizendo das frustrações das pessoas em relação a políticas públicas, porque, efetivamente, do ponto de vista objetivo, elas podem ser uma grande catarse, um grande desabafo, mas do ponto de vista objetivo, o máximo que elas podem fazer é enviar relatórios para o Executivo. Perfeito. Bem, vereadora, para terminar, a Frente Parlamentar também foi criada para discutir a democratização da comunicação.
Qual é a perspectiva da frente na expectativa de democratizar a comunicação de verdade? E como a senhora acompanha a Bicuda, e a senhora sabe disso, nós há pouco tempo recebemos a licença definitiva e a senhora foi um dos instrumentos importantíssimos que a Bicuda se dispôs para pressionar os deputados federais na expectativa de dar essa licença definitiva. Queria saber da senhora qual é a expectativa da democratização da comunicação na sua visão. Primeiro eu quero congratular aqui com a rádio por essa licença definitiva. Eu acho que talvez seja uma das comemorações para a cidadania aqui dos bairros que vocês atingem, que deva ser melhor comemorada mesmo, né? Por quê? Porque a comunicação, ela se faz pela informação de qualidade. Vocês têm perseguido isso, né? A cultura, como já tivemos a oportunidade de dizer aqui, é muito mais amplo do que a prática de artes, de modo geral, que é importantíssimo, né? Faz parte também do conhecimento geral. E o conhecimento geral se faz pela troca de informações. Eu eu posso ter um conhecimento para mim, né, dentro da minha cabeça, porque eu estudei, porque eu dou aula, porque isso e aquilo, mas se eu não sento e não interajo com o outro e não sei o que o outro está pensando, o que eu penso é basicamente uma informação, mas se eu troco com o outro me dá uma resposta, interage com o ouvinte, interage com uma outra pessoa dentro de uma comunidade, então esse conhecimento que é do grupo é que forma a cultura. O conhecimento é individual, a cultura é da sociedade. Então, ninguém faz cultura na sociedade sozinho. Cultura é um produto social. E como é um produto social, ela só se faz com comunicação. Sem comunicação, existe apenas o conhecimento individual, que para a sociedade, se não houver interação, né, e compreensão e comunicação, de nada adianta. Então, a cultura é efetivamente o produto do conhecimento social. Então, a comunicação é uma peça central, né, na criação cultural, na compreensão cultural. Então, esse processo, ele se dá pela informação, que eu acho que deve ser um compromisso de cada um dos vereadores. Quer dizer, para mim, eu tenho como um compromisso do meu mandato, e eu faço isso através do meu site, né, dar informações do que se passa aqui na Câmara, para haver comunicação, para haver informação e, com base nisso, se criar uma possibilidade de cultura política, dando informações do que se passa aqui na Câmara, tentando interagir com a comunidade de modo geral. Porque dando informação é o passo inicial para formar o caldo que é a cultura, que é necessário à vida social. Então vocês estão de parabéns por essa licença tão essencial para, digamos assim, para a cultura política da nossa cidade, para a cultura de comunicação da nossa cidade. Perfeito, vereadora. Já que a senhora falou do blog, do trabalho que vocês lá no gabinete fazem em relação à divulgação das coisas que acontecem na Câmara, eu gostaria de agradecer a presença da senhora, desejar uma boa tarde, um final de semana maravilhoso, que a senhora consiga descansar para que semana que vem esteja disposta a mais uma semana de luta lá na Câmara Municipal. Então, eu agradeço a presença da senhora aqui mais uma vez na Rádio Bicuda, no programa Bicuda Entrevista, e abro os microfones para que a senhora fale o contato da senhora, o trabalho que a senhora faz no blog e tal, para que as pessoas também que tenham acesso à internet possam conhecer melhor o trabalho da senhora. Eu agradeço essa oportunidade e as pessoas que quiserem tomar conhecimento não só do meu trabalho, mas também eu procuro dar informações do que se passa na Câmara de Vereadores. O nosso site é www.soniarabelo.com.br
E nosso telefone lá na Câmara é 3814-2901. Então estamos à disposição de vocês, queremos receber sugestões, queremos receber das pessoas, se for possível, por um e-mail, que é contato@soniarabelo.com.br. contato@soniarabelo.com.br. Fiquem à vontade para nos mandar informações sobre o bairro, reivindicações, o olhar das pessoas, dos cidadãos no seu bairro, mandar fotos que, dependendo da oportunidade, nós teremos o maior prazer em publicar. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e cumprimento a todos pela essa licença da nossa Rádio Bicuda.